Olá, quem ganha e quem perde com o ensino domiciliar. O homeschooling, o termo em inglês, é polêmico. A educação escolar em casa já foi para o Supremo Tribunal Federal, passou pela Câmara dos Deputados e agora está aqui, no Senado. Porque esse medo, a visibilidade da educação domiciliar. A prioridade agora não é discutir educação domiciliar. Nós não podemos tirar a obrigatoriedade do Estado brasileiro com a educação, gente. E os pais que querem assumir a direção da educação de seus filhos nunca abrirão mão. A educação domiciliar não está regulada em lei brasileira, mas o que temos hoje na legislação sustenta tanto os que apoiam quanto os que criticam o homeschooling. A Constituição Federal diz: a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Ensino público gratuito em estabelecimentos oficiais e educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos. Já a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, exige dos pais a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. A obrigação também consta no Estatuto da Criança e do Adolescente. A pena para o descumprimento está no Código Penal. Deixar o filho sem instrução primária, multa ou prisão de 15 dias a 1 mês. Já na Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, todo homem tem direito à instrução e os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Em 1948, com a publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ficou muito claro que era combatida ali essa tirania educacional no sentido de termos um único modelo. E esse modelo, logicamente, não pode ser único porque nós não somos contra a escola. Uma mãe educadora, inclusive, ela utiliza a expressão que eu vou tomar emprestado, ela diz sempre assim: nós não somos contra a escola, nós somos a favor da escolha. A LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Plano Nacional de Educação, os planos estaduais de educação, os planos municipais de educação, não faz referência a essa educação domiciliar. Então, nós temos um bojo de legislação vigente que não traz nenhum comentário, nenhuma referência através dessa proposta que está sendo feita, através do projeto que está tramitando aí no Senado. Então, daqui a pouco, vamos falar do projeto que está no Senado. Agora, os argumentos de quem quer sair do limbo jurídico ou da invisibilidade. A regulamentação ela ia permitir que todos os demais atores envolvidos, como, por exemplo, o Estado, o próprio Poder Legislativo, a academia, as instituições de ensino, tivessem acesso às informações oficiais sobre homeschooling. Hoje é muito difícil se ter isso e o grande problema que não se tem hoje são por conta dos opositores do homeschooling. A quem interessa regulamentar a educação domiciliar é o próprio Estado. Porque a educação domiciliar é um fenômeno, um movimento social que está enraizado no Brasil, não vai embora. Ao dizer a lei não deve ser aprovada, o fenômeno, esse movimento social deve ficar numa situação, pelo menos, nebulosa em termos de legalidade. Eles estão dizendo assim: essas famílias, essas pessoas devem ficar invisíveis para o Estado. Essas famílias, nós vamos fazer de conta que não existem. Por outro lado, os que defendem que o ambiente de aprendizagem, em todos os sentidos, é na escola.
No ambiente escolar é um lugar de conflito, sim, que é um lugar onde os diferentes estão ali se manifestando, mas a gente quer garantir esse convívio social, quer conviver com esse diferente mundo, esse mundo plural, esse mundo que não se resume só na nossa casa, só no nosso ambiente familiar, esse mundo que a escola possibilita através das diferenças. Nós precisamos possibilitar que essa criança, que esse estudante tenha espaço em um ambiente para ele aprender, para ele construir e para ele se relacionar. A escola é o espaço onde temos planejamento pedagógico, onde temos profissionais capacitados, formados, temos um sistema de avaliação diagnóstica formativa e somativa, temos infraestrutura e temos supervisão pedagógica. Além disso, a escola ela é o espaço onde as crianças convivem com a pluralidade e com a diversidade. Nós sabemos que o século XXI ele desafia a sociedade, um mundo, a aprender a respeitar a diversidade, a pluralidade, a viver em paz, a conseguir estabelecer vínculos e respeito e construção de valores entre sociedades diferentes. Esse é o espaço de construção desses valores, dessa educação integral. O homeschooling está fora da nossa legislação, mas é permitido em outros países. Segundo a Associação Nacional de Educação Domiciliar, cerca de 35 mil famílias praticam essa modalidade de ensino no Brasil, ou seja, 70 mil estudantes entre 4 e 17 anos. Mais de 60 países são adeptos da educação domiciliar, entre eles Estados Unidos, Canadá, Japão, França, Finlândia, Noruega, na América do Sul, Colômbia, Chile, Equador e Paraguai. Hoje são mais de 60 países que reconhecem o direito dos pais, mais de 60 países nos 5 continentes, de regimes de governos diversos, que reconhecem o direito dos pais. E por que isso acontece? O que há de comum entre esses países? Muito simples. Isso é fruto do reconhecimento do que está escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 26, que diz que os pais têm a prioridade, a prerrogativa no direito de escolha do gênero de instrução a ser ministrada aos seus filhos. Se formos observar os países desenvolvidos, os países que têm bem-estar social, que têm um bom desempenho no PISA, que fazem parte da OCDE, nesses países as crianças têm no mínimo 12 anos de escolaridade básica. Não se fala em desenvolvimento de crianças e adolescentes sem frequentar a escola. Ora, eu estou aqui na Bélgica fazendo pesquisas em direito educacional e aqui não há controvérsia nenhuma sobre a educação domiciliar. Na França também não, na Irlanda também não, na Itália, na Dinamarca, na Finlândia, onde tem a melhor educação do mundo, não há controvérsia com relação a isso. Se não abriu, o Supremo Tribunal Federal também não fechou as portas para a educação domiciliar. Como não há lei sobre o tema no Brasil, o debate veio para o Congresso. Porque desde a decisão do Supremo, no qual reconhecia que a educação domiciliar não é inconstitucional, essa decisão foi em setembro de 2018, portanto já vamos para 4 anos dessa decisão. Até aqui as famílias vivem num limbo jurídico, estão sendo prejudicadas e mesmo assim o número só cresce. Éramos 7.500 famílias em 2018, hoje somos mais de 35 mil famílias no Brasil que fazem educação domiciliar. O homeschooling ele não foi autorizado, né? Tanto é que estamos debatendo aqui. O Supremo considerou que a proibição do homeschooling é constitucional, ressalvou a possibilidade, né? Mas essa lei ainda não existe, então as crianças que estão sendo submetidas pelos pais, isso é ilegal, isso está acontecendo de forma clandestina e à margem da lei. Não deveria nem acontecer, né? O Supremo Tribunal Federal declarou que
A educação domiciliar é constitucional. Apenas precisa de lei para ser efetivada como direito. Então, discussões sobre a constitucionalidade da educação domiciliar, elas são pertinentes neste momento. Então, na verdade, ou seja, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela não determina a regulamentação da educação domiciliar no Brasil, ela não indica um prazo para que isso seja feito, né? Não há nada disso naquela decisão. Esse é um ponto importante para se destacar, porque vez ou outra a gente ouve essa decisão como se ela estivesse a exigir imediatamente um processo, ou seja, de regulamentação, inclusive agora exigindo que o Senado Federal analise uma matéria de tamanha complexidade num prazo curto de tempo. E no Congresso, o projeto de lei já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Agora está aqui no Senado. O projeto de lei altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode estudar em casa, mas é obrigatória a matrícula em instituição de ensino. O conteúdo tem que estar de acordo com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Tem que ter relatórios trimestrais das atividades e encontros semestrais entre o tutor da escola, pais e o aluno. Estão previstas avaliações anuais e fiscalização pelo Conselho Tutelar. E o direito à educação domiciliar pode ser revogado em caso de insuficiência de progresso do aluno, reprovação nas avaliações e condenação do responsável legal em crimes previstos, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente ou na Lei Maria da Penha. A proposta legislativa, ela já traz todos os parâmetros, burocracias, requisitos necessários para se dirimir qualquer tipo de dúvidas. Ela tem uma série de proteções, então não entendemos por que o temor de aprovar a educação domiciliar. No caso da educação infantil, né, aqui há um problema, inclusive, de constitucionalidade da matéria aprovada na Câmara. A Constituição Federal é bastante direta e não deixa opção quando diz que a educação infantil acontece em creche e pré-escola. Não existe alternativa institucional de atendimento na Constituição, portanto, aqui é um problema de constitucionalidade, de inconstitucionalidade dessa matéria. O debate está no Senado e os favoráveis ao homeschooling têm o apoio do governo federal. Assumir a direção não significa educar sozinho, não significa ser o único professor do filho. Portanto, na educação domiciliar, os pais não são os únicos protagonistas. Os pais não educam os filhos sozinhos e não o fazem apenas dentro de suas casas. Eles não segregam os filhos e não os privam de socialização. Ao contrário, de modo geral, ao assumir essa responsabilidade, os pais passam a dedicar muito mais tempo interagindo com outros pais, com outros educadores, com diferentes comunidades educadoras, em alguns casos até com comunidades fora do seu próprio país, buscando diferentes espaços e diferentes formas de relacionamentos por meio dos quais os filhos possam atingir o seu máximo rendimento no desenvolvimento pessoal, social, acadêmico e nas demais áreas da vida. Quem é contra quer o Estado atuante na educação de crianças e adolescentes. As famílias não têm condições de atender e nós não vamos eximir o Estado dessa responsabilidade. Acreditamos e defendemos a escola pública como espaço de socialização, convivência democrática com as diferenças e a construção coletiva e a produção do conhecimento. Queremos garantir o direito das crianças, jovens e adolescentes de viver em uma sociedade e viver em sociedade e essa sociedade seja mais justa para todos. Queremos, de fato, efetivar o regime de colaboração e o Estado precisa cumprir o seu papel e garantir que essa educação seja de qualidade social para todos e todas. Transferir a responsabilidade para as famílias seria a negação de um direito. Nós estamos aqui, ou seja, abrindo mão da ideia de que a docência é uma atividade profissional indispensável. Nesse sentido, inclusive, eu chamo a atenção que o Conselho Estadual de Educação de São Paulo aprovou uma indicação no ano de 2021 no sentido de, inclusive, reconhecer, ou seja, de dizer que, caso venha a ser aprovado ou regulamentado o homeschooling, este conselho não dispensará a presença do magistério profissional, porque ele entende que este é um princípio e um direito constitucional inafastável
sob qualquer hipótese. Quem é a favor da educação domiciliar quer liberdade para os pais. Após a regulamentação da educação domiciliar, os pais que quiserem continuar enviando seus filhos para a escola vão continuar enviando seus filhos para a escola por entenderem que essa é, sim, a melhor opção para os seus filhos, mas não vão fazer mais porque são obrigados, porque agora sim eles têm um direito de escolha e é um direito natural. Esses pais passam a investir tempo e recursos financeiros, e recursos intelectuais, e recursos relacionais na sua própria formação continuada, pesquisando diferentes filosofias educacionais em busca dos melhores métodos e dos melhores materiais para o desenvolvimento dos seus filhos. A liberdade educacional é e sempre será um direito natural. E os pais que querem assumir a direção da educação de seus filhos nunca abrirão mão e vão continuar sem desistir disso. A educação domiciliar é um fenômeno imparável no Brasil. Se não houver regulamentação, vamos continuar fazendo como sempre fizemos e lutando até que o nosso direito seja reconhecido. Quem é a favor pede regulamentação e fiscalização. Nós podemos fazer de uma maneira muito simples. Regulamente-se, como está sendo proposto a lei, ao mesmo tempo se fiscalize. O que está na regulamentação, fiscalização e avaliação. Esse é do interesse das crianças e do interesse do próprio Estado. Regulamentar, nós esperamos que isso aconteça, a regulamentação que vai reconhecer um direito que é nosso, ainda que seja possível fazer modificações, mesmo assim é importante que se dê prioridade, porque esse número de famílias educadoras só cresce, é um fato consumado. E quem não apoia, chama atenção para a violência contra crianças e adolescentes. No ambiente escolar, seria mais fácil detectar e denunciar o abuso. É dever do Estado, é dever da escola apoiar a proteção social e a prevenção de violências que, infelizmente, as nossas crianças, como sabemos, quando sofrem, em sua grande maioria, são feitas por 80% dos casos por pessoas conhecidas. 60% nas próprias residências, se consideramos crianças de 0 a 14 anos, e 53% se consideramos adolescentes e jovens de 15 a 19 anos. A preocupação com a questão da violência doméstica, né, contra a criança, que aumentou, sabe, contra a mulher, contra a criança, que aumentou especialmente na pandemia. E a escola é um ambiente onde não só se detecta essa violência que ocorre, infelizmente, prioritariamente no ambiente familiar, mas também onde a criança recebe informação de como denunciar e se libertar dessa violência. E todos têm suas prioridades. Uns com urgência na aprovação da lei. Outros querem melhorias na educação, até hoje não conquistadas. Qual é a prioridade agora? A prioridade agora não é discutir educação domiciliar. A prioridade agora é discutir como podemos recompor a aprendizagem de milhões de crianças que não frequentaram escolas esses quase 2 anos, como garantir a conectividade para professores, estudantes, crianças e escolas, como dar apoio emocional e de saúde mental para familiares, para crianças e para professores, como combater o trabalho infantil, como combater a exploração sexual. Os pais não estão pedindo uma lei para que eles tenham o direito. Sou pai educador também, eduquei meus filhos fora da escola, hoje eles estão no mercado de trabalho, na universidade, felizes, produtivos, sociáveis. Eu não tenho nenhum tipo de arrependimento, muito pelo contrário, estou muito contente com a escolha que eu fiz. A gente sabe que quando bota uma criança na escola, ela passa a respeitar o direito do outro também, conviver com a pluralidade. Eu não falo em lei, mas dizer que nesse momento no país é prioridade e é uma necessidade urgente da aprovação de um projeto de lei desse, não. Nós precisamos
retornar essas crianças urgente à escola em tempo integral. Senhores, senhoras, famílias educadoras do Brasil continuarão educando seus filhos, com ou sem lei. Isso parte de uma convicção filosófica muito profunda sobre o que é melhor para os seus filhos. Se a educação domiciliar é algo que, na visão dos senhores e senhoras, é tão perigoso, deve ser varrido do mapa, não demonstrar oficialmente. Porque esse medo da visibilidade da educação domiciliar. Não há consenso ainda, mas o diálogo continua na comissão, no Senado. E quero dizer, então, que essa foi a primeira audiência pública. Eu penso que várias posições foram expostas, caminhos, eventualmente, de convergência foram também apontados, dificuldades também foram colocadas, e esse que é o objetivo da audiência pública, justamente atender a diversidade de pontos de vista, de estruturas, né, do que pode ser feito, analisado, e é o que a gente pretende fazer. O papel do Estado, o pluralismo de ideias no ambiente escolar, isso e muito mais. Acompanhe. Nós não podemos tirar a obrigatoriedade do Estado brasileiro com educação, gente. Por favor, né? Com educação, é um direito do jeito que foi falado aí. E ninguém vai me convencer, eu queria deixar claro aqui, que não é necessário para a escola. Eu sempre estudei em escola pública. 16 irmãos, 8 mulheres e 8 homens. E meu pai e minha mãe, apesar de não ter nenhum primário, ele dizia que a gente tinha que estudar. E era na escola que a gente aprendia a respeitar, a ter disciplina também. Nós somos contra a imposição de um único modelo. A nossa Constituição, ela fala claramente do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Não entendemos que se é pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas que seja apenas na escola. Se for só na escola, nós não temos uma democracia na educação. Nós temos, então, uma ditadura educacional. O que precisa ser compreendido é que o espaço da escola, muito além do espaço da sala de aula, mas o espaço da escola, que é um espaço dedicado ao aprendizado, que tem como responsabilidade implementar uma política curricular, que tem como objetivo a garantia do direito à educação, segundo o artigo 205 da Constituição Federal, que é o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, é esse espaço que é decisivo para o aprendizado dos estudantes. Sabemos que, infelizmente, no Brasil, nós temos índices alarmantes de defasagem da série, de evasão, de abandono. Então, é preciso que disponibilizemos, isso sim é emergência, que disponibilizemos as melhores metodologias, os melhores profissionais de educação, para que a gente, de fato, combata essa cultura do fracasso escolar. O Ministério da Educação está ciente de sua responsabilidade ante o desafio de oferecer educação de qualidade para toda a população brasileira, sem negligenciar as crianças cujos pais legitimamente fazem opção por assumir a responsabilidade pela educação formal dos seus filhos. Essas famílias e essas crianças precisam ser amparadas e não penalizadas. Somente a regulamentação pode garantir esta segurança e este amparo. E aqui nós não podemos eximir o Estado. Quando se fala de educação domiciliar, me traz à memória eximir o Estado de uma responsabilidade, de um dever, de uma tarefa que ele tem que executar e tem que executar com qualidade, com investimento. Educação. O consenso mesmo é que todos os brasileiros devem ter acesso. A forma? O debate continua. Uma discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.